Você já imaginou perder algo importante e descobrir que aquilo poderia mudar completamente a sua vida? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Adriana. E o que parecia ser apenas a devolução de uma simples pulseira acabou desencadeando uma sequência de conflitos, ciúmes e revelações capazes de abalar toda a família. Mas ninguém estava preparado para o momento mais tenso de todos, a chegada inesperada de Pilar, e a reação dela foi muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Então fica até o final porque essa história está apenas começando. E o que Arthur fará depois dessa discussão pode mudar tudo daqui pra frente. A emoção toma conta logo nos primeiros momentos quando Pedro finalmente entrega a pulseira perdida para Adriana. O objeto, que parecia apenas um acessório comum, carrega um valor emocional enorme para ela. Assim que recebe a pulseira de volta, Adriana não consegue esconder o impacto daquele gesto. Pedro percebe imediatamente a emoção no olhar dela. Existe uma conexão acontecendo ali, algo silencioso, mas impossível de ignorar. Adriana tenta manter a postura, tenta agir normalmente, mas fica claro que aquele momento mexe profundamente com seus sentimentos. E Pedro também sente isso. O clima entre os dois começa a mudar de forma sutil, mas intensa. Pequenos olhares, pausas nas conversas e uma sensação crescente de proximidade fazem parecer que algo muito maior está prestes a nascer. Enquanto isso, outro acontecimento movimenta completamente a história. Pilar aparece inesperadamente na casa que Arthur emprestou para Adriana e sua família. E basta ela colocar os pés no local para o clima ficar pesado imediatamente. A surpresa no rosto de Pilar rapidamente se transforma em indignação. Ela olha ao redor da casa, reconhece cada detalhe do lugar e sente como se estivesse sendo traída. Afinal, aquele ambiente guarda lembranças importantes da vida dela. Ver Adriana e a família instalados ali desperta sentimentos antigos, mágoas e principalmente ciúme. Adriana percebe a tensão imediatamente e tenta explicar a situação da forma mais calma possível. Mas Pilar não quer ouvir. Muito abalada, ela acusa Adriana e toda a família de terem invadido a casa onde ela foi criada. As palavras são duras. O desconforto aumenta a cada segundo. E o ambiente rapidamente vira palco de uma discussão cheia de ressentimentos escondidos. Pilar demonstra claramente que não aceita a decisão de Arthur. Para ela, aquilo ultrapassou todos os limites. Silvana e Ulisses, ao perceberem a gravidade da situação, decidem apoiar Pilar. Os três chegam à conclusão de que precisam conversar urgentemente com Arthur. E é aí que a situação fica ainda mais complicada. Do outro lado da história, uma notícia inesperada muda completamente o humor de André. Ao descobrir que Pedro será pai, André reage com entusiasmo imediato. A notícia traz um sentimento de esperança e felicidade que há muito tempo não aparecia. Ele acredita que essa nova fase pode transformar Pedro em alguém mais responsável e maduro. Mas existe um detalhe importante: nem todos ao redor enxergam essa novidade da mesma forma. A possibilidade de uma gravidez começa a gerar comentários, especulações e dúvidas sobre o futuro de Pedro. Afinal, assumir uma responsabilidade tão grande pode mudar completamente os caminhos dele. E enquanto alguns celebram, outros começam a se preocupar. Paralelamente, Otoniel recebe uma oportunidade que reacende sua esperança. A chance de trabalhar em uma banca de flores traz um novo brilho para ele. Depois de tantos momentos difíceis, finalmente surge uma perspectiva positiva. Otoniel demonstra entusiasmo verdadeiro. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que pode reconstruir sua vida aos poucos. E esse detalhe aparentemente simples pode ter um impacto muito maior do que todos imaginam. Porque em novelas, pequenas oportunidades frequentemente acabam abrindo portas para acontecimentos gigantescos. Mas nada consegue superar o momento que está prestes a acontecer. Pilar, Silvana e Ulisses finalmente encontram Arthur, e a conversa começa de maneira extremamente tensa. Pilar não esconde sua revolta. Ela questiona Arthur diretamente sobre a decisão de permitir que Adriana e a família fiquem justamente naquela casa. Cada palavra carregada de emoção deixa claro que ela se sente desrespeitada. Arthur tenta explicar que apenas quis ajudar uma família que estava precisando, mas essa justificativa não convence ninguém. A discussão cresce rapidamente. Ulisses entra no confronto. Silvana também pressiona Arthur, e o clima explode de vez quando antigas feridas familiares começam a aparecer durante a briga. Arthur perde a paciência. E nesse momento, tudo muda, porque ele finalmente decide dizer o que realmente pensa sobre a atitude da própria família. E o que Arthur revela deixa todos em choque. Arthur explode.
Depois de ouvir acusações, críticas e pressão de todos os lados, ele finalmente perde o controle e fala algo que ninguém esperava escutar. O silêncio toma conta do ambiente imediatamente. Pilar fica paralisada. Silvana tenta reagir, mas percebe que Arthur está decidido a defender Adriana até as últimas consequências. E isso acende um alerta perigoso dentro da família. Porque agora não existe mais dúvida, Arthur está emocionalmente envolvido nessa situação muito mais do que aparentava. Arthur encara Pilar e deixa claro que não vai abandonar Adriana e a família dela. Segundo ele, ajudar pessoas que estavam precisando nunca deveria ser motivo de vergonha. Mas Pilar interpreta tudo de outra forma. Para ela, Arthur está substituindo a própria família por pessoas que chegaram recentemente. E essa sensação desperta uma mistura explosiva de mágoa, ciúme e ressentimento acumulado. A discussão fica ainda mais intensa quando Ulisses acusa Arthur de agir por impulso emocional. Ele insinua que Arthur pode estar criando problemas enormes para todos por causa de Adriana. Arthur rebate imediatamente. E nesse instante, o clima fica tão pesado que parece impossível qualquer reconciliação. Enquanto isso, Adriana descobre parte da confusão causada pela presença dela naquela casa. A culpa começa a consumir seus pensamentos. Ela jamais quis provocar divisão entre Arthur e a família dele. Mas ao mesmo tempo, Adriana percebe algo impossível de ignorar. Arthur realmente se importa com ela. E isso muda completamente a forma como ela começa a enxergá-lo. Pedro também percebe que as coisas estão saindo do controle. Mesmo tentando manter distância dos conflitos, ele sente que todos estão sendo puxados para uma situação emocional perigosa. Só que existe outro detalhe começando a chamar atenção. A aproximação entre Adriana e Arthur desperta desconforto em Pedro de um jeito inesperado. E talvez ele esteja começando a entender sentimentos que tentou esconder por muito tempo. Enquanto os conflitos crescem, Otoniel vive uma realidade completamente diferente. Empolgado com a chance na banca de flores, ele começa a fazer planos para o futuro. A esperança volta a fazer parte da rotina dele. Só que novelas adoram criar contrastes. Quando alguns personagens começam a sonhar, outros estão prestes a enfrentar tempestades emocionais ainda maiores. E é exatamente isso que começa a acontecer. Pilar, profundamente ferida após a discussão com Arthur, toma uma decisão impulsiva. Ela promete que não vai aceitar Adriana naquela casa de maneira alguma. E o mais preocupante, Pilar começa a pensar em formas de virar o jogo. A expressão dela muda completamente. O olhar agora demonstra algo muito mais perigoso do que simples raiva. Determinação. Enquanto isso, Arthur tenta manter firme sua decisão, mas começa a perceber que enfrentar a própria família terá consequências muito maiores do que imaginava, porque antigas rivalidades estão voltando à superfície. Segredos começam a ganhar força, e relações que pareciam sólidas podem desmoronar a qualquer momento. Mas o que ninguém imagina é que a pulseira devolvida por Pedro talvez seja apenas o primeiro detalhe de uma história muito maior. Uma história capaz de conectar destinos, despertar paixões escondidas e destruir relações construídas durante anos. E quando a verdade finalmente aparecer, nada voltará a ser como antes. Agora eu quero saber sua opinião. Pilar está certa em ficar revoltada ou Arthur fez o correto ao ajudar Adriana e sua família? Comenta aqui embaixo porque nos próximos capítulos uma decisão inesperada promete mudar completamente o rumo dessa história. A tensão dentro da família continua aumentando. Depois da discussão explosiva com Arthur, Pilar não consegue esconder a revolta. O sentimento de traição cresce a cada minuto, principalmente porque ela percebe que Arthur não pretende voltar atrás em sua decisão, e isso mexe profundamente com ela. Pela primeira vez, Pilar sente que está perdendo espaço dentro da própria família. A presença de Adriana naquela casa se transforma em algo muito maior do que um simples favor. Agora existe uma disputa emocional acontecendo. Enquanto tenta manter a calma por fora, Pilar começa a alimentar pensamentos perigosos. Ela acredita que Adriana entrou na vida deles para destruir a união da família aos poucos. E Silvana acaba piorando ainda mais a situação. Durante uma conversa reservada, Silvana alerta Pilar para tomar cuidado antes que seja tarde demais. Segundo ela, Arthur está cada vez mais envolvido emocionalmente com Adriana, e isso pode trazer consequências irreversíveis. As palavras de Silvana mexem profundamente com Pilar, porque no fundo, ela começa a perceber que talvez exista realmente um sentimento nascendo entre Arthur e Adriana. Enquanto isso, Adriana vive um conflito interno enorme. Ela sente gratidão por Arthur ter ajudado sua família em um momento tão difícil, mas começa a perceber os problemas que isso está causando. A culpa passa a consumir seus pensamentos.
Mesmo assim, existe algo que Adriana não consegue controlar: a sensação de segurança que sente perto de Arthur. E isso começa a assustá-la. Pedro percebe a mudança no comportamento de Adriana quase imediatamente. Pequenos detalhes começam a incomodá-lo. O jeito como ela fala de Arthur, os olhares discretos e até o silêncio dela em alguns momentos despertam algo inesperado dentro dele: ciúme. Mesmo sem admitir, Pedro começa a entender que Adriana se tornou importante demais em sua vida. Só que talvez ele tenha percebido isso tarde demais. Ao mesmo tempo, André continua animado com a notícia da gravidez e tenta convencer Pedro de que essa nova fase pode ser a oportunidade perfeita para ele amadurecer de verdade. Mas Pedro está dividido, porque enquanto todos falam sobre responsabilidade, futuro e mudanças, sua cabeça parece presa em outra direção: Adriana. E como se os conflitos já não fossem suficientes, uma nova situação promete incendiar ainda mais a história. Otoniel finalmente consegue começar o trabalho na banca de flores. O entusiasmo dele contagia todos ao redor, e por alguns instantes parece que algo positivo finalmente está acontecendo. Mas novelas nunca entregam tranquilidade por muito tempo. Durante o primeiro dia de trabalho, Otoniel acaba ouvindo uma conversa inesperada. Uma conversa que pode revelar informações importantes sobre o passado daquela família. E o mais impressionante, talvez exista uma ligação escondida entre Arthur, Adriana e acontecimentos que ninguém ainda conseguiu entender completamente. Otoniel fica assustado. Ele percebe que descobriu algo sério demais. Mas antes que consiga contar para alguém, uma pessoa misteriosa aparece observando tudo de longe. E naquele instante, fica claro que existem segredos sendo escondidos há muito tempo. Enquanto isso, Pilar toma uma atitude definitiva. Consumida pela raiva e pela sensação de estar perdendo Arthur emocionalmente, ela decide enfrentar Adriana diretamente mais uma vez. Só que dessa vez o confronto será ainda pior, porque Pilar chega disposta a dizer verdades dolorosas e ouvir respostas que talvez não esteja preparada para aceitar. Adriana tenta manter a calma, mas a tensão explode rapidamente. As duas trocam acusações, mágoas e ressentimentos guardados. Até que Pilar faz uma revelação inesperada. Uma revelação capaz de mudar completamente a forma como Adriana enxerga Arthur. O silêncio toma conta do ambiente. Adriana fica sem reação. E antes mesmo de conseguir responder, ela percebe algo assustador: Arthur ouviu toda a conversa. Agora não existe mais volta. Porque depois dessa revelação, todas as relações começam a correr perigo. E alguém poderá sair profundamente machucado nessa história.